Bom dia, Carolina. Cadê Carolina? Cadê Carolina? Olha lá, chegou. Tudo bem? Tranquilo, meu povo? Quem é do Maranhão? Diz um oi aí, vai. Quem é do Maranhão? Gente, pastor Fernando, eu tô achando que há uma invasão do Maranhão no Tocantins. Há um plano secreto de tomar o Tocantins. Eu tô preocupado com esse negócio aí. Amados, eu queria dizer mais uma vez que é uma grande alegria poder participar desse grande movimento santo. Eu não tenho dúvida de que Deus está nesse negócio há muito tempo e que o Tocantins, o Maranhão, o Goiás, o Distrito Federal, todos os estados representados aqui, eles estão sim já vivendo a movimentação do sonho de Deus, e isso aqui é só para concretizar, para selar o sonho de Deus para a sua comunidade, para a sua igreja, para a sua juventude. Amém? Bem, eu queria começar com você. Eu queria chamar só o Jota aqui. Cadê o Jota? O Jota é um cara que chegou na nossa igreja, chegou chegando, como diz é isso mesmo, vem cá, Jota. Jota chegou chegando, entendeu? E já chegou multiplicando, Jota, já um filho já multiplicou, entendeu? O cara já entendeu tanto a visão da igreja que o negócio dele é gente, em menos de 6 meses já fez gente, né, Jota? Como é que é? Queria que você tocasse pra mim, mano, beleza? Você tá de tênis vermelho hoje, né, cara? Eu não vim com o meu vermelho hoje. Pessoal, eu queria que você gastasse um tempo agora pensando numa questão um pouco diferente. Eu quero falar com você sobre jovem de atitude. E antes de começar a minha palavra, eu queria perguntar para você assim: você já está aqui, já é evangélico já há um tempo, já está em uma igreja há algum tempo? Eu vou colocar aí cerca de 5 anos, 6 anos. Na sua caminhada cristã você foi alcançado pela palavra de Deus, e essa palavra fez uma diferença na sua vida. Você deixou hábitos, isso mudou a sua realidade, mudou a sua expectativa, mudou a sua autoestima. Você aprendeu a perdoar, você tem conhecido mais sobre a palavra de Deus, você tem caminhado uma caminhada com um Deus, e isso fez toda a diferença na sua vida, tudo bem? Só que na nossa caminhada, nós sempre buscamos alcançar pessoas com essa palavra, certo? Mesmo antes de toda a visão de pequeno grupo, antes de toda a visão celular, antes de tudo isso, sempre foi assim. As pessoas que recebiam aquela verdade, e elas levavam essa verdade para outras pessoas. E nessa caminhada, nós perdemos pessoas também, né? A gente computa muito as pessoas que nós ganhamos. Eu aprendi num filme, Anjos de Resgate, o nome do filme, muito antigo, não sei se você lembra. E é interessante esse filme que um dos personagens, ele passa o tempo todo perguntando para o seu instrutor quantas pessoas ele salvou. E no final do filme ele conta assim: olha, ele disse 13, o cara, mas só 13 pessoas, não, 13 eu perdi. E ele contabilizava aqueles que ele tinha perdido, né? E é interessante que na caminhada de discipulado, nem sempre nós conseguimos chegar até o final da consolidação com as pessoas, não é isso? Agora eu queria que você buscasse a memória pessoas que você andou com elas, mas que não foram consolidadas. A semente que não frutificou, a semente que não germinou. Eu queria que você pensasse em nomes agora de pessoas na sua memória, na sua cabeça aí. Pessoas que você andou com elas 1 ano. Eu vivi essa experiência, eu andei com pessoas 1 ano, 2 anos, e a pessoa falou assim: olha, eu não quero mais que você ande comigo, eu desisti, eu não quero mais esse negócio de Deus. Então eu não pude mais andar com ela, mas eu continuei orando. Mas aquela primeira batalha, eu tive que recuar, para que depois eu pudesse voltar. Então eu tenho certeza que na sua vida, pessoas que você cuidou, pessoas que você teve próximo, talvez não tenha vivido o sucesso da consolidação. Eu queria que você agora orasse por elas, sabe? Eu queria mais que isso. Antes de você orar por ela, eu queria que você pegasse seu telefone celular agora e você enviasse uma mensagem para ela e falasse assim: olha, eu estou te mandando uma mensagem para dizer para você que os sonhos de Deus na sua vida não morreram. Faz isso. Pega seu telefone, você tem um nome, eu tenho um nome também, vou mandar minha mensagem aqui. Eu quero que você mande a mensagem no WhatsApp, você pode mandar uma mensagem de texto, você manda um áudio, você pode fazer essa movimentação santa aí, isso é de Deus também. Você pode dizer para ela assim: olha, eu quero dizer para você que os sonhos de Deus não morreram na sua vida e que eu estou orando por você neste momento. Faça isso, meu amigo, isso é profético. Vai lembrando de nomes aí.
tenho a certeza que essa mensagem vai ter um efeito espiritual na vida dessa pessoa. Diga a ela aí: olha, os sonhos de Deus não morreram para você, eu estou aqui orando por você. Porque cristã, na nossa caminhada de discipulado, muitas vezes nós não conseguimos alcançar, através do agir de Deus nas nossas vidas, o plano que Deus tinha para aquela pessoa. Muitas vezes a pessoa não se permite, e pode ter acontecido algum acidente nessa trajetória que você tenha perdido. Agora eu quero que você ore por ela. Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora, e que você intercedesse por essa vida que você acabou de mandar essa mensagem, e que você orasse e pedisse a Deus que enviasse os anjos dele até ela, que tocasse o coração dela, que trouxesse à memória o amor de Deus sobre a vida dela, o cuidado que você teve com ela durante um tempo, e como Deus é maravilhoso e está de braços abertos a esperando. Gaste esse tempo orando, querido. Fale com o Senhor. Senhor nosso Deus, nesse momento, Pai, nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, cada nome, ó Pai, cada mensagem que foi enviada nessa manhã, cada jovem que recebeu essa mensagem, cada pessoa que lembrou de algum amigo, de algum parente, de algum jovem, um homem ou mulher, que esteve caminhando com ele durante o tempo, mas que não se consolidou. Que o Teu Espírito Santo alcance esse coração com a Tua graça, que essa pessoa seja tomada pela esperança, ó, acenda de te conhecer, Pai, para que essa pessoa, essa conversa saia uma conversa discipuladora que o Teu Espírito Santo venha usar para motivar essa pessoa a voltar aos Teus caminhos, a se permitir ser cuidada novamente, ó Pai. Pai, porque nós trabalhamos, ó Pai, com a ideia de que só o Teu Espírito Santo pode convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Em nome de Jesus, alcança, ó Pai, os corações das vidas que foram aqui mentalizadas, que foram aqui pensadas e oradas nesse momento. Nós pedimos a manifestação do Teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmão? Mandou uma mensagem pela fé? É isso aí. Eu queria falar com você hoje sobre jovens de coragem, jovens de atitude. Bacana? Jovens de atitude. É muito interessante quando você fala sobre visão multiplicadora, porque nós ouvimos muito. Ontem foi um dia abençoadíssimo, né? E eu falei para o pastor André ontem que a mensagem dele era, a minha mensagem é a continuação da dele. Deus fez um trem interessante aí, entendeu? E vocês vão entender daqui a pouco. Mas sempre na nossa vida, você precisa decidir fazer. Eu aprendi uma coisa com o meu pastor, que ele fala o seguinte: quando você diz que vai mudar uma coisa, sabe o que acontece? Nada. Interessante isso. Isso é uma coisa quase científica. Quando você decide mudar alguma coisa na sua vida, nada acontece. Nada acontece. Uma coisa só muda na sua vida quando você faz. Então, quando há atitude, assim há mudança. Então, você pode perceber que na nossa caminhada, como filhos de Deus, como pessoas que querem viver uma vida multiplicadora, a gente sempre precisa ter a atitude, a intenção de buscar pessoas, a intenção de mudar, até a intenção de mudar os nossos próprios hábitos, as nossas próprias atitudes. Precisa de muita atitude, não é isso? Essa manhã eu quero falar sobre a ideia de marcar o seu tempo. Quando você tem uma atitude, olha só, as pessoas que marcaram o seu tempo, as pessoas que você lê em livro, pessoas que foram usadas por Deus, elas se permitiram, e porque se permitiram, tiveram uma atitude de tomar uma decisão. Por isso elas marcaram o tempo dela, e por isso você sabe sobre elas, porque elas tiveram essa atitude. Então você entenda que se você, como jovem hoje, se posicionar como um jovem de atitude, pessoas ouvirão falar do seu Deus futuramente. Olha, aquele jovem, aquele cara que fez aquilo, aquele cara que Deus fez aquilo através dele, aquele jovem que se posicionou, aquele cara que disse não para aquilo, aquele cara que mudou a atitude dele e marcou o tempo dele. Então entenda isso.
está totalmente ligado à atitude, à ideia de agir, de fazer, certo? Agora é o seguinte, multiplicar requer uma atitude drástica em nossa caminhada. E mudar às vezes dói. Você já sentiu dor quando muda? Mudar dói. Dói porque quebra o meu conforto, quebra aquela coisa desenhada e organizada que eu já vivia. Por exemplo, quando nós mudamos de um templo todo fechadinho, bonitinho, com piso, aquela coisa mais linda do mundo, viemos para uma tenda que é maior, tem cascalho ali fora, as irmãs, você tem que ver as irmãs descendo num salto aquela rampa ali, meu irmão. É uma coisa de filmar e postar, né? Desce, interessante. Aí já tem uma poeirinha, aí a pessoa chega aqui e fala assim, nossa, mas pô, aquilo lá era tão bom e tal. E isso dói, a pessoa não consegue. Algumas pessoas têm essa dificuldade de adaptação com o novo, com a mudança, mas essa mudança gera vida, essa mudança gera agregar pessoas, e Deus está nesse negócio. Por que a gente fala que quando você muda de atitude, automaticamente isso alcança pessoas? Porque nós somos seres relacionais. Querido, você pode ser a pessoa mais chata do mundo, você pode ser insuportável, você pode ser chato. A pessoa pode olhar para você e pensar assim, não, ele está chegando, meu Deus, está chegando aquela pessoa. Mas você precisa de pessoas. Em algum momento da sua vida, ou em muitos momentos da sua vida, você vai precisar de pessoas. Você é um ser relacional. Sabe aquele jovem que fica no telefone? Ele fica no telefone o dia inteiro, e o único momento que ele tira o dedo do telefone é para colocar uma bateria extra. Ele está para comprar uma bateria Moura, para adaptar uma bateria Moura, para ligar o telefone, para dar pelo menos 6 meses de carga no telefone dele, né? Até você, jovem, que fica enfurnado no telefone, pensando que está vivendo de uma forma isolada, você precisa de pessoas. Você tem que se relacionar, você tem que conversar, você tem que interagir com pessoas. Então nós somos seres relacionais, isso é fato, né? Como falamos ontem, nesse relacionamento que eu tenho, eu acabo decidindo se eu vou ser um discípulo ou se eu vou ser um membro. Então eu preciso me posicionar para que nessa minha atitude, nesse meu relacionamento, eu consiga passar para essa pessoa o que Deus tem feito na minha vida. Isso é o relacionamento discipulador. Mas para isso, cara, eu falei sobre pessoas que você perdeu, por exemplo, para você entrar nessa visão, para você viver pequenos grupos, para você receber pessoas na sua casa, abrir a sua casa, para você poder ir atrás de pessoas e cuidar delas, para você gastar tempo com elas, para você gastar o seu dinheiro com ela, para você gastar o que mais com ela. Cara, você fazer da sua vida, né, uma opção de abençoar outras vidas, você precisa de amor, meu irmão. Sem amor nada acontece. Nada acontece sem amor. O amor por vidas só tem aquelas pessoas que foram alcançadas por esse amor. O amor, ele vai nutrir toda a expectativa de ver uma pessoa sendo transformada pelo amor de Deus. Se você é uma pessoa que não se importa com outras vidas, é porque a sua vida não foi alcançada pelo amor de Deus. Nossa, é isso mesmo, não foi. Então o relacionamento discipulador só tem efeito se for um estilo de vida regado pelo amor. Aí sim ele tem efeito, porque há uma intenção apaixonada de cuidar de pessoas. Há uma intenção que envolve o amor. Você tem uma expectativa muito grande de ver aquela pessoa sendo transformada, de ver aquela pessoa sendo alcançada pelo mesmo movimento santo que alcançou a sua vida. Então o amor, ele rege a nossa vida. Eu queria que você gastasse um tempinho vendo esse vídeo e entendesse um pouquinho sobre esse amor, rapidão. Alguns diziam que a educação seria a solução. Nunca tivemos tanta informação e os problemas só aumentam. Outros dizem que nós precisamos mesmo é de boa política, mas vemos impérios ruírem e honestos se corromperem. Já alguns dizem que precisamos é do regime militar novamente, que é só na base da tortura, que é só na base da mordaça que a coisa anda, mas nunca vimos tanta força mal empregada. Tem gente que diz que o país precisa mesmo é se converter, que só a religião pode resolver. Mas é em nome de fé que devotos se amarram a bombas e explodem pessoas. Repare, só em nome de fé alguém é capaz de fazer uma coisa dessa. Fé, convicção.
mas eu conheci um caminho ainda mais excelente. Eu li um livro antigo e entendi que até que eu tenha toda a instrução e todo o conhecimento, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu represente a muitos e tenha poder sobre absolutamente todos, se não tiver amor, eu serei como um barulho sem sentido, mesmo que eu seja forte e a minha palavra seja incontestável. Se a minha fala for desprovida de amor, de nada isso me adiantará. E ainda que o Brasil todinho vire crente, se for crente, não fazem a menor diferença. Porque amar é quando você olha de novo e enxerga o outro. Já diziam os grandes que amar é esvaziar-se para que o outro seja preenchido. Amar é não existir para que o outro exista. Amar é servir. Amar é entregar. E mais do que isso, é entregar-se. Amar é decidir morrer para que outro possa viver. O amor pisou nessa terra e disse que ficaria por aqui a quem quisesse ele por perto. O amor amou até o fim e garantiu que estaria conosco todos os dias, até que tudo isso aqui acabasse. O amor deu a vida por seus amigos e até por seus inimigos, porque o amor provou que se tem algo melhor do que ganhar vida, é dar vida. William Shakespeare disse que o amor não se via com os olhos, mas que o amor se sentia com o coração. Eu entendo que amor não é coisa que se fala, amor é coisa que se mostra. E chegou a hora de a gente fazer amor, mostrar amor. Vá para casa, ame sua família, vá para o trabalho, para a escola, vá para as ruas e ame. Amém. Eu queria só que você pensasse a respeito disso. É muito interessante quando você pega a ideia do amor e você acaba entendendo que o amor, a atitude, o sinal de amar pessoas é o remédio para que tudo se resolva. Os conflitos se resolvam, para que tudo se encaixe. O amor, a intenção de amar, alcança pessoas e esse amor, o amor de Deus, ele pode mudar completamente a vida de pessoas. Então, essa manhã eu quero que você entendesse com esse vídeo, que eu quero falar para você que atitude é emitir sinais de Deus, é você emitir sinais de amor na vida de pessoas, é você se preocupar com que tipo de sinais você tem emitido, por onde você tem passado, se nesse caminho que você tem trilhado, você tem transparecido o amor, a intenção, o fazer mais do que o falar. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 8, de 1 a 8. E esse texto é continuação. Ontem o pastor André falou sobre Mateus 10, quando os discípulos saem e Jesus fala, vão, preguem. E aqui é um relato de Filipe, quando ele passa por Samaria, e o que aconteceu com a passagem desse discípulo por aquela cidade, tá? Abre a sua Bíblia, acessa o celular, ou você pode acompanhar no telão também. Atos 8, de 1 a 8. O texto fala assim: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamento. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que passavam. Indo Filipe para a cidade de Samaria,
ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Esse momento é um momento onde houve a perseguição, e por causa da perseguição eles tiveram que sair das quatro paredes, tiveram que se movimentar, tiveram uma mudança desagradável, a necessidade de fugir para que não morressem, porque eles estavam sendo presos, estavam sendo perseguidos. E eu quero falar com você sobre isso. A minha pergunta para você nessa manhã é: você quer ser um jovem que emite sinais de Deus na vida de outro jovem? Entenda, eu quero abordar com você 3 pontos que marcam a passagem de Filipe por Samaria, e é muito interessante. O primeiro ponto que eu quero abordar com você é o seguinte: saia das 4 paredes. No versículo 4 diz assim, que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. É interessante isso, porque a palavra habita no coração de Filipe, e Filipe entendeu que esse amor o alcançou. E quando Filipe sai mesmo em perseguição, quando ele passa por uma cidade, e ele passa e as pessoas são alcançadas por ele, porque ele teve que se movimentar, mas junto com ele foi esse amor, foi essa essência. Interessante que Samaria não tinha ainda sido alcançada pelas boas novas de Jesus, não tinha. Filipe era conhecido como o evangelista, algumas literaturas falam sobre isso, citam ele como o evangelizador, né? E não tinha ainda havido essa passagem. Inclusive em Mateus 10, Jesus fala o seguinte: não entrai em cidades samaritanas, mas ide antes continuamente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Jesus sabia que no tempo devido Samaria receberia um testemunho vivo da palavra dele. Em Atos 1:8 ele diz: sereis testemunhas de mim, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria. Então Jesus tinha planos para aquela cidade. Então Filipe passa ali e abençoa aquele povo. O texto nos desafia a pensar que é preciso nos preocuparmos com as pessoas que estão lá fora. É interessante isso, porque quando você entra nessa visão multiplicadora, quando você se permite ser alcançado por uma ideia de relacionamento discipulador, tudo que você emite agora fala com pessoas, tudo. E quando você está fechado dentro de 4 paredes, quando você está dentro de uma... Eu estou falando da ideia de fechado dentro de 4 paredes, não só a questão de estar trabalhando só para dentro, mas quando você não se importa com as pessoas que estão fora, com as pessoas que trabalham com você, com as pessoas que estudam com você, você tem até a coragem de dizer o seguinte: não, eu não tenho nenhum amigo não crente. Olha a mentira do diabo. Não tem nenhum amigo não crente, não, todo o meu ciclo de amigos, não, todo mundo já está salvo. Isso realmente é uma grande mentira, né? Nós não podemos nos fechar a mudanças. É necessário você mudar. Pensa só na mudança drástica de Filipe. Tudo bem, ele foi alcançado por um amor e depois vem uma perseguição, tem que se dispersar, vai para uma cidade, e quando chega nessa cidade, mesmo em uma situação que não era muito favorável, incômodo, em meio à perseguição, ele passa por aquela cidade e ele abençoa aquele lugar. Entenda, ele abençoa aquele lugar, ele não consegue se movimentar sem deixar sinais de amor por onde ele passava. Dentro das 4 paredes nós vivemos um evangelho da engorda. Tem jovem que está obeso, já está obeso de tanta palavra, sabe? Ele já está comendo da palavra, já tem 5, 6, 7 anos, mas ainda não conseguiu fazer com que essa palavra que ele tanto se alimentou, alimente outra pessoa. Aí eu pergunto para você: você realmente foi alcançado por esse amor? Você realmente foi alcançado por um amor que muda, que transforma? Então você precisa sair do casulo, você precisa sair da inércia, você precisa se movimentar intencionalmente, para que os sinais de Deus que marcaram a sua vida possam marcar a vida de outra pessoa. Não tenha dúvida disso, né? Uma coisa que marca a minha caminhada dentro da Cibapa, dentro da Rede Moving, foi um conceito bem interessante. O pastor me falava assim, cada um é um ministro, cada casa é uma extensão da igreja, e o nosso negócio é gente. Interessante isso, porque se cada um é um ministro, eu entendi então que por onde eu vou eu preciso ministrar sobre as pessoas, por onde eu vou eu preciso deixar sinais que abençoam essas pessoas. E quando eu entendo que a minha casa é uma extensão da igreja, eu tenho que ter um lugar onde eu receba pessoas. Então é mudança. Eu tive que mudar isso em mim. Eu tive que entender que mesmo que eu não queira, eu emito sinais no meu trabalho.
Mesmo que eu não queira, eu emito sinais na minha faculdade, na academia, onde quer que eu esteja inserido, eu emito sinais. Em um episódio interessante, eu estava malhando, meu sonho era ser forte, viu, pastor André? Aqueles caras grandões assim, eu malhei muito tempo para isso, mas dei com um burro na água, né? Não deu certo. Na academia eu conheci um personal, e esse personal estava comigo já há uns 3 meses. Interessante que foi bem num tempo em que a gente começou a falar muito sobre isso, e a gente fez uma campanha muito top chamada Cristão Contagiante. Cristão Contagiante, e eu estava na ideia de, não, eu preciso contagiar alguém. Eu comecei a perceber que no meu trabalho as pessoas sabiam que eu era evangélico, mas era só isso. Ou onde eu estava, as pessoas me conheciam por ser uma figura, talvez que postasse camisetas com nomes de versículos, ou porque eu estava em eventos que eram evangélicos, enfim. A pessoa me relacionava a alguma coisa evangélica, era isso, mais ou menos isso. Mas não passava disso, né? E um dado momento que eu estou lá malhando com ele, lá ele é um cara muito grande, um cara trincadão, malhando, e ele, meu personal, e eu conversando com ele aqui, e eu malhando, né, e conversando com ele. Aí eu pensei, nossa, cara, eu estou com esse brother aqui já faz 3 meses, e eu nunca falei de Deus para ele. Falei, isso está errado. Que tipo de sinal eu estou deixando para esse cara aqui, ué? Não, esse negócio está errado, preciso mudar isso. Aí quando eu percebi que eu precisava tomar uma atitude naquele momento, naquela academia lá, malhando, fazendo força, que eu precisava falar alguma coisa para aquele cara que abençoasse ele, na hora que eu estou pensando, ele fala assim, pô, mano, aí ó, separei da mulher. Aí eu, por que esse cara está me falando isso? Né, eu fiquei pensando, né? E eu malhando aqui. Aí ele, não, é porque eu tenho um filho com ela aí, mas eu não vou assumir esse menino não, esse negócio aí não é meu não e tal. E aí começou a falar da vida dele para mim. Aí eu fiquei malhando e percebendo assim, rapaz, é minha oportunidade, é agora. Eu disse para ele assim, vire homem, rapaz. Já fui no 12 já, né? Já falei, porque ele é grandão, né, cara? Se eu chegasse manso demais, ele me dobrava. E eu falei assim, olha, meu jovem, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Sabe qual é o seu problema? Eu falei para ele, você precisa de Deus. Você precisa de Deus na sua vida. Você precisa de Deus no seu casamento. Olha, você está casado com essa moça. Não, mas eu não vou assumir esse filho. Rapaz, esse menino precisa de um pai. Ele precisa de um sacerdote na casa dele. E eu estava fazendo um curso chamado Homem ao Máximo. Então, rapaz, foi na veia, pastor. E eu já falei sobre o sacerdócio, e eu comecei a conversar com ele, e eu estava malhando, irmão, na academia, e eu aqui malhando, e aí eu falando, rapaz, você precisa ser um homem, rapaz. Esse aí é atitude de moleque, entendeu? Como é que você vai lá bulir com a filha dos outros, a menina está grávida de você, e você não quer assumir o menino, rapaz? Vire homem, moço, olha o teu tamanho, é que você tem que ter vergonha na sua cara, rapaz. Eu fiquei pensando para onde que eu ia correr, né? Eu olhando qual é a porta de vidro que estava aberta, né? Porque se ele quisesse me quebrar, ele me quebrava ali, que o cara era muito grande, né? E naquela hora eu não tinha outra coisa para dizer, porque a atitude dele era uma atitude realmente que dependia de Deus. E eu fui falar, olha, Deus pode mudar a sua realidade, Ele pode mudar, e isso tudo, cara, Ele pode organizar isso aí. Se você colocar nas mãos dele, Ele vai reaver o seu casamento, Ele vai reaver a sua paternidade com o seu filho. É muito importante o tempo que você vai ter com o seu filho, Ele precisa de você. E eu falando sobre isso, essas questões com ele, e eu malhando. E aí terminou, aí ele... Não, mano, anota meu telefone aí. Aí peguei o número dele e tal, e eu fui embora pensando assim, cara, como é que eu vou malhar amanhã e olhar pra cara desse cara? Acho que ele não vai querer nem me atender mais, né? Aí beleza, eu voltei no outro dia pra academia, e quando eu cheguei na academia, tá ele lá. E aí, mano, chega aí. Aí eu falei, claro, né, mano, vou lá, né? Cheguei lá. Como que não vai, né, irmão? Eu falei, ô, irmão, graça e paz, já para amenizar, né? Vou falar paz do Senhor Jesus. Eu falei para ele, aí ele, mano, aí ó, pensei naquilo que você falou para mim aí, ó, minha mente ficou fritando nesse negócio aí, e eu tenho que voltar para Deus, Eu falei, é isso aí, querido. Então, a partir de uma atitude, em um momento assim, para mim, tão inusitado, sabe, onde eu não esperava uma oportunidade dessa, eu pude falar de algo que mudou a minha vida, porque Deus estava falando do meu sacerdócio com o meu filho. Minha esposa estava grávida na época, eu estava muito ligado nessa ideia de como ser pai, como conduzir uma casa para que essa casa permaneça nos caminhos do Senhor e tal. E eu pude falar, e aquilo marcou a vida dele. E depois daquilo ele manda mensagem, estou voltando para a igreja, e eu vi fotos depois no perfil dele que ele estava realmente interessado, e ele tomou essa atitude. Querido, sinais. Você que está na faculdade, você que está em lugares onde você tem grupos de pessoas, você influencia, e você precisa fazer como Felipe fez, passar por um lugar e deixar sinais que abençoam aquelas pessoas. E por isso eu falei sobre amor, porque quando você ama, você não consegue passar por um lugar sem abençoar aquela pessoa.
você não consegue. Ontem eu tive o privilégio de almoçar com os pastores da junta aqui, teve até a oração por vida ontem lá, irmão, são sinais. Qual o seu nome? Pastor Fernando perguntou o nome da menina, vamos orar por você. Qual a sua vida? Jesus está onde? Está fora, está dentro do seu coração, né, pastor? E ela, não, está dentro, está fora. Não, ele tem que estar dentro, querida. Olha, vamos orar pela sua vida. E fantástico. Eu tenho certeza que aquela mulher foi embora pensando assim, cara, esse negócio de Deus é interessante. Isso mexe com as pessoas. Nós temos que nos importar com os tipos de sinais que nós temos deixado. Tem uma criatura de Deus no meu trabalho que ela joga muito em... Joga aí. Vamos jogar? Você não quer jogar? Eu falo, não, irmão, eu prefiro trabalhar porque dá mais sucesso. Eu falo para ela, né? E aí ela muito insistiu, um dia eu percebi assim, nossa, a mulher ela está tentando me ganhar para isso e eu não estou tentando ganhar ela para Deus, então vamos lá. Fui eu então, em um momento de convite que ela fez para mim, eu falei assim, irmão, olha só, a Bíblia fala que nós temos que ver do fruto do nosso trabalho, então eu vou trabalhar para ter o que eu tenho, tá bom? E eu tenho certeza que se a senhora pegar todo o dinheiro que a senhora já aplicou em 10 anos na Mega Sena, que a senhora estava engordando a Dilma, agora está engordando o caixa do Michel Temer, a senhora já tinha conseguido muito mais coisas. Então você precisa entender que Deus, Ele vai suprir a sua necessidade e não vai lhe faltar nada. A menina ficou assim, então tá bom, eu vou jogar. Não deu certo, tá? Não deu certo, mas eu tentei, né? O que você precisa fazer é ter a intenção de emitir sinais que falem sobre Deus para pessoas. Bacana? Então é isso que primeiramente eu quero falar com você. Felipe teve essa atitude, né? Uma coisa é verdade, você precisa mudar isso em você, e você precisa, meu querido, se preocupar com isso. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, tudo que é espiritual na sua vida, você tem que fazer, se forçar a fazer, tá? Um dos meus liderados perguntou assim, nossa cara, é porque eu estou fazendo RD com ele agora, nessa caminhada nova, né? Ele é novo líder, e ele falou assim, não, eu tenho tanta vontade de fazer outras coisas, mas quando eu vou ler a Bíblia dá um sono. Não, eu consigo trabalhar o dia inteiro, eu viajo, eu faço um monte de coisa, mas na hora que eu vou orar, parece que vem uma coisa sobre mim. Então assim, é por isso que eu estou lendo a Bíblia pouco, por isso que eu estou orando pouco. Aí ele perguntou assim, como que você faz? Eu falei assim, eu me obrigo, negão. Eu me obrigo, boto um lembrete no telefone, para o que está fazendo. Você vai lá, senta e ora. Não, mas e quando está com sono? Joga uma água na cara, levanta a cara, vê um vídeo, liga a televisão, toma um café, levanta assim, eu vou orar, vou ler isso aqui. O capeta não vai fazer eu dormir não, eu vou ler isso aqui. Eu falo assim, irmão, desculpa, tá? Eu falo assim, vou orar e vou ter o meu tempo. Se você não se forçar, se você não forçar a sua carne a obedecer, não vai acontecer, querido. A sua carne quer preguiça e quer os deleites da carne. Para você colocar um hábito espiritual na sua vida, você tem que ralar para isso. Não é brincadeira, você precisa se forçar, você precisa experimentar, até isso virar uma rotina na sua vida, onde você vai passar agora a sentir falta do seu tempo com Deus, você vai passar a sentir falta da sua devocional, você vai passar a sentir falta de estar orando com Ele, e isso tudo faz toda a diferença. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que passassem. Seus sinais dizem muito sobre você. Entenda esse primeiro ponto. A outra ideia que esse texto nos traz é que uma vida santificada em Deus gera sinais que levam a Deus. Tá? Você vai deixar um rastro que vai conduzir as pessoas. No versículo 6 diz que quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. As pessoas dão atenção ao que você fala? Você já parou para pensar que você talvez tenha tentado emitir sinais e essas pessoas não estão parando para te ouvir? Elas não param para te ouvir, não dão valor à tua palavra. Aí você pensa assim, nossa, será que a minha palavra não tem poder? Não, é porque a sua palavra está sem atitude. Ela está sem atitude. A sua fé precisa de ações. Você precisa movimentar a sua fé, a sua experiência baseada em atitudes. Olha só, o que constrói o seu testemunho o que constrói o seu ministério é o seu testemunho, tá? Você é uma pessoa, não, eu sou multiplicador, nunca multiplicou nenhuma vez, nunca ganhou ninguém para Cristo. Ei, não há a ideia de multiplicação na sua vida. Como é isso então? Qual é a atitude? Qual é o sinal que você emitiu que conduziu pessoas a Deus, né? Então você precisa entender que as pessoas, elas dão atenção ao que você faz e ao que você fala. Beleza? O texto nos revela que a multidão ouviu falar.
As pessoas perceberam que Filipe tinha algo diferente. O testemunho de Filipe fez com que as pessoas parassem para ouvi-lo. Aí você pensa assim, olha, não, as pessoas não estão muito ligadas nesse negócio de Deus não. Meu irmão, você parar para imaginar, eu trabalho hoje no colégio militar, são 940 alunos, e quando eu sou coordenador pedagógico, então eu trabalho diretamente com o aluno. Então chega um aluno na minha sala, o aluno chega estressado, chorando já, às vezes passando por uma crise, alguma coisa, aí eu vou conversar. Aí qual é o sintoma do jovem hoje? Divórcio, não tem pai, muitos são criados pela avó, tá? Aí vai começar a conversar, ou tem uma experiência de trauma, ou uma ferida emocional, e isso vai se somando, e aí eu tenho na minha gaveta vários livrinhos daquele Vida com Propósito, resuminho, sabe? Aquele pequenininho, e eu falo, olha, eu tenho uma coisa para você, Deus pode mudar a sua realidade, e eu falo de Deus mesmo, no meu trabalho falo mesmo, com força, falo, e pego o meu livrinho, olha só, leia isso aqui que Deus quer falar contigo. Teve uma menina que voltou no mesmo dia, eu já li, tem outro livro? Aí você já leu já, filho, o que você fez nas aulas? Ah não, eu comecei a ler, não aguentei mais, eu não vi aula nenhuma hoje, fiquei só lendo um livro. Eu falei, meu Deus, é isso aí também. Mas Deus falou com ela, e hoje ela já tem caminhado muito na fé com Deus. Por quê? Porque ela conheceu esse Deus. Então você pode pensar assim, não, as pessoas não estão com muita sede de conhecer a Deus. Você se engana nisso. Eles estão ardentemente esperando isso, esperando o seu posicionamento, né? E na minha caminhada com Deus, eu sempre me fiz a seguinte pergunta: por que eu não consigo ganhar pessoas? Eu tinha esse problema, cara. Eu não conseguia ganhar ninguém. Olha, eu fiquei em Gurupi, na PIB de Gurupi, durante 19 anos e lá não ganhei ninguém. Certamente não tem nenhum fruto meu lá. Tem não. E depois fui para Brasília. Em Brasília eu fiquei 2 anos na Igreja Batista Central de Brasília. E nesses 2 anos que eu fiquei lá, nenhum fruto também. Vim para a faculdade, só então eu comecei, através de um movimento estudantil que veio me questionar sobre a minha conduta na universidade, se eu era cristão ou não. Aquela coisa de cobrar de mim uma atitude, foi quando eu passei a pensar sobre isso. Mas a grande verdade é que quando eu fui repensar minha caminhada, eu descobri o grande problema da minha vida. O que mais impedia que eu ganhava pessoas da minha vida? Sabe o que era, querido? Eu mesmo. Eu era o problema. O maior problema na minha vida em ganhar pessoas era eu mesmo. Eu mesmo. Por quê? Eu vou explicar para você. Quando eu era jovem, não, eu sou jovem, né? Peraí, né? Mais novo, eu participei de muitos congressos no Tocantins, cara, com Jubatos e Batos e tudo que você pensar, associações, eu participava de tudo isso, cara. Eu estava num movimento do que estava acontecendo no meio batista, eu estava. Talvez alguém se identifique aqui, eu vou falar mais do Tocantins porque foi a minha experiência aqui no Tocantins. Congressos eu participava, irmão, eu ia em tudo, a caravana estava lá bombando, eu ia. E eu ia sempre num congresso, isso entre os 15 e 20 anos mais ou menos. Todo congresso batista eu ia, com a intenção de amar, irmão, com a intenção de amar uma menina. Meu irmão, a casca era bonitinha, a cara era de sonso, mas o espírito era safado, irmão. Oh, Deus tem misericórdia, o sangue já alcançou e já lavou. Mas naquele tempo dei muito trabalho, o pastor Edil, já pedi até perdão ao pastor Edil pessoalmente, porque naquele tempo, meu irmão, o juiz era pouco. Então ia para o congresso, vai acontecer um congresso em tal cidade. Naquele tempo é o tempo do Orkut, que era a evolução da tecnologia, era o Orkut. Ou Flogão, na verdade, que veio antes do Orkut. E entrava no Flogão e dava aquele gostar, né? Você gostava, né? Não curtia. Então eu começava a olha só a mente do jovem, cara. Eu começava a fazer um mapeamento das meninas mais bonitas que tinham naquela comunidade, naquela igreja ou naquela cidade que eu ia. Então a intenção era essa. Pensa só, como que um cidadão desse vai marcar alguém ou vai conseguir ganhar alguém para Deus? Eu era um agente secreto dentro da igreja, envolvido, tocava bateria, era massa, estava no louvor, entendeu? Estava no altar, tudo bem? Eu estava dentro da EBD, eu estava dentro da igreja, a minha mãe é evangélica, meus avós é um dos fundadores da igreja, então eu tinha toda uma tradição familiar que envolvia a minha vida, e eu me escondi de trás disso durante muito tempo. Máscaras, meu irmão, as minhas máscaras não permitiam que eu ganhasse ninguém, tá? E isso eu fui vivendo durante muito tempo, fui vivendo dessa forma, e aí na minha juventude, com toda essa sexualidade exacerbada, essa falta de responsabilidade como um jovem,
eu tive contato com uma coisa que talvez você não teve esse problema na sua vida, você não sabe o que é pornografia, tá bom? E aí eu tive esse contato e esse negócio destruiu a minha mente. Foi isso. Destruiu a minha mente. E a partir daí eu não conseguia mais me soltar disso. Através dessa porta vieram outros vícios. E a minha juventude inteira eu foquei em uma ideia de que exibicionismo, tá? Como músico. E aquela coisa do tipo, não, eu estou aqui, vou tocar, vou marcar aqui, vou ficar aqui na minha e tal, deixa esse negócio para lá, vamos ver quem são as meninas daqui. E assim foi, querido. Até o dia que eu fui confrontado e eu descobri que eu nunca tinha sido alcançado por esse amor que eu ouvi durante 20 e tantos anos. Não havia frutos na minha vida. E quando eu descobri, meu irmão, a queda foi muito grande. Foi muito grande, eu entrei numa crise. E eu percebi então que eu tinha perdido todo o meu tempo, eu tinha perdido as minhas forças com coisas que não me completaram, com coisas que não deixaram frutos, não tinha marca nenhuma, não tinha sinal nenhum meu na vida de ninguém. Com 20 e poucos anos de idade, foi preciso uma atitude drástica mesmo. Então daí eu falei assim, olha, eu estou fechado a relacionamentos, eu estou passando por o ano sabático, vou parar. Então eu parei tudo que eu estava fazendo e eu fiquei durante um ano só buscando a palavra e me permitindo ser pastoreado. E aí foi quando eu cheguei na Cibapa e então uma igreja que começou a cuidar de mim, do meu interior, da minha saúde espiritual. Então essa foi a minha saída, onde Deus providenciou para que eu pudesse ser alcançado por esse amor que transforma, para que os meus sinais pudessem ser sinais que chamassem a atenção das pessoas. Entenda isso, querido. Eu contei isso para que você perceba que talvez você esteja vivendo em uma situação de pecado onde não há sinais que abençoam, onde não há sinais que deixam as pessoas paradas para ouvir aquilo que você quer falar. Entenda isso. E isso é uma coisa que marca a minha história. Romanos 8,19 fala o seguinte, que a natureza criada aguarda com grande expectativa os filhos de Deus, que os filhos de Deus sejam revelados. Eles estão esperando o seu posicionamento. Pessoas estão esperando que você se posicione para que elas possam conhecer Deus. Mas para isso você precisa tomar uma atitude e entender que seu testemunho fora das quatro paredes determina seus sinais. Olha só, o seu testemunho fora das quatro paredes determina os seus sinais. Um outro ponto interessante fala o seguinte, ó: viva a alegria de dar frutos que permaneçam. E eu quero terminar falando com você sobre isso. Em Atos 8:8 diz assim: assim houve grande alegria naquela cidade. O texto mostra que Samaria estava fadada à destruição. Quando chega então Filipe com uma palavra, ele traz vida, ele traz alegria àquela cidade, porque os sinais de Filipe mudaram a expectativa daquelas pessoas. Ele falava sobre um amor, e isso chegou com muita força, né? Então, quem verdadeiramente ama a Deus, anuncia seu amor com coragem, foi o que ele teve. E é o meu desafio para você, jovem, essa manhã. Você precisa ter a coragem de anunciar o amor de Deus. Você precisa anunciar isso com uma atitude, porque esse amor te alcançou. E essa sua coragem, ela vai ser envolvida no Espírito Santo, e essa transformação vai acontecer através do Espírito Santo. Mas você precisa tirar sua bunda da cadeira branca, meu irmão. Você precisa levantar esse corpo daí. Você precisa se movimentar. Você precisa entender que você é jovem, você tem toda uma energia, e você precisa gastar isso com coisas que abençoam vidas, com coisas que abençoam pessoas, com sinais que levem o amor de Deus. E essa alegria, ela vai trazer para você a alegria da consolidação. Por isso você orou no início por pessoas que você perdeu, tá? Por pessoas que na sua caminhada como discipulador não houve a consolidação. E quando você tem sinais que abençoam pessoas, você vive a consolidação na vida de outras pessoas. No livro Relacionamento do Discipulador, você tem uma ideia sobre o acróstico Raízes, que muda então a minha ideia de como consolidar, de como fazer com que os meus sinais contribuam para que pessoas sejam consolidadas na fé, pessoas sejam consolidadas em um relacionamento com Deus. Olha só, a palavra raiz se divide em palavras como relacionamento, agregar, interceder, zelo pela palavra, ensinar o evangelho e solicitar contas. Essa é a evolução
né? Essa é uma evolução, uma coisa que você vai caminhando e vai conseguindo. Eu quero desmontar isso em um testemunho que fala sobre a vida de um jovem da nossa igreja que viveu isso. Ele viveu isso. E você vai perceber como que os sinais são importantes. Você tem um cara chamado Tiago na Rede Moving. Tiago estudava no colégio militar, estava lá estudando. E eu conheci o Tiago, um menino tímido, fechado na dele, introspectivo, mas permitiu que eu me aproximasse dele. Eu comecei a conversar com ele, começamos a trocar algumas ideias. E logo eu peguei o contato dele e passei para um líder de pequeno grupo chamado Renan. Renan então começa a andar com ele. Primeiro passo da consolidação: a pessoa se converte a você. A pessoa se converte a você, presta atenção. Então o Tiago começa a andar com o Renan, e o Renan começa então a mandar mensagens para o Tiago, a sair com o Tiago, convida o Tiago para vir na igreja, mas o Tiago não vem porque é tímido, mas ele começou a investir na vida do Tiago. E o Tiago percebeu: rapaz, o Renan, ele quer alguma coisa, ele quer cuidar de mim, ele tem alguma coisa boa para mim. Isso então fez com que quebrasse então ali aquela primeira barreira. Então você vive o passo do relacionamento nesse sinal, relacionamento. O segundo passo, a pessoa se converte ao seu PG. Quando o Tiago passa a frequentar o pequeno grupo do Renan, Tiago é tomado por uma galera muito doida, e todo mundo começa a conversar com o Tiago, manda mensagem para o Tiago, abraça o Tiago, e começa a conversar com ele, trocar ideia, falar sobre as coisas que o pequeno grupo fazia, e aquele lugar deu para o Tiago um lugar onde agregou ele muito bem, onde ele se sentiu amado, onde houve o afeto, onde houve a atenção. Então o pequeno grupo já estava intercedendo por ele, e junto com a intercessão veio o zelo. Sabe o que é o zelo? Sabe aquela coisa que você limpa com cuidado, porque você já conhece, não vou deixar limpinho? É o zelo, e isso aconteceu na vida do Tiago. Isso foi muito forte na vida dele, porque depois disso ele começou a frequentar, e vem um terceiro passo, que é quando a pessoa se converte à sua igreja. Ela se converte a você, se converte ao seu pequeno grupo e se converte à sua igreja. E quando o Tiago começa a frequentar as celebrações da Rede Moving, Tiago é tomado por um ajuntamento tão grande, e ele percebeu: nossa, que povo muito louco, esse monte de jovem aqui nessa tenda se reúne, que bacana isso aqui, e fala sobre Deus, e tem mais pequenos grupos como aquele que eu participo. E ele ficou muito empolgado com aquilo, e foi uma questão de tempo para que Tiago então aceitasse a Jesus aqui. Então Tiago passou a aceitar ao Deus que o Renan cria. Então olha só o processo: primeiro ele se converteu ao Renan, segundo ele se converteu ao pequeno grupo do Renan, o terceiro ele se converteu à igreja em que o Renan congrega, e o quarto passo, ele então se converte ao Deus do Renan. E para você entender como os seus sinais determinam se as pessoas vão caminhar para próximo de Deus ou se elas vão caminhar para longe de Deus, eu quero que você guarde isso. Jovem, olha só, ganhar jovens tem mais a ver com um testemunho e sinais que com palavras. Entenda isso: ganhar jovens tem mais a ver com um testemunho e sinais que eu emito do que com tudo aquilo que eu falo. Eu posso estar falando muita coisa e estar vivendo pouca, então eu não vou conseguir, porque não há em mim um agir do Espírito Santo que transforme a minha vida, para que através dessa transformação outras pessoas sejam alcançadas. Atos 8:8. Assim houve grande alegria naquela cidade. Jovem, me ouça: Deus, ele quer fazer da sua vida um instrumento de sinais que conduzem pessoas a Deus, na sua cidade, na sua comunidade. Você está aqui porque você ama a ideia de multiplicar. Eu não tenho dúvida de que Deus já tem feito um mover na sua igreja, na sua comunidade, para que você estivesse aqui. E se você está aqui, a minha pergunta para você hoje: quais são os sinais que você tem emitido? Quais são as pessoas que têm parado para ouvir a sua palavra? Você tem se focado mais em palavras do que em atitude? Hoje você é desafiado a viver como Filipe viveu, uma vida de testemunho, e por esse testemunho as pessoas pararam e ouviram o que ele tinha a dizer, e essa palavra de vida mudou a realidade de uma cidade, mudou a realidade de pessoas. Amém? Queria que você orasse agora, querido. Queria convidar o pessoal do louvor. Repense a sua caminhada. Talvez enquanto eu falava, enquanto você me ouvia, você repensou alguma coisa e percebeu assim: nossa, eu estou inserido em uma comunidade, eu tenho uma faculdade, eu tenho amigos, mas na minha vida existem máscaras, né? As pessoas não me conhecem verdadeiramente porque existem, eu ainda tenho muitas personalidades diferentes de pecado, hábitos de pecado na minha vida, e por isso
os meus sinais ainda não têm conduzido pessoas a Deus. Eu quero que você repense. Hoje eu acho que é uma oportunidade de Deus para que você repense tudo que você já viveu até aqui, querido. A sua caminhada cristã até aqui. Quantas pessoas você tem ganho para Cristo? Quantas pessoas você consolidou? E se você não consolidou, será que foi lá no início o erro? Sabe essa pessoa que você mandou uma mensagem para ela? Será que o erro foi nos meus sinais, quando eu emiti sinais que não falavam desse amor? Será que quando no meu processo de consolidação com novos crentes, nesse processo eu não consegui agregar ele num pequeno grupo saudável, um pequeno grupo que não transmitiu amor, que não transmitiu cuidado, que não transmitiu zelo? Será que quando eu trouxe para a minha comunidade de fé, eu não consegui um ambiente de uma juventude que buscasse a santificação, e por isso ele não foi alcançado por a ideia de que ele poderia ser transformado por esse Espírito Santo? Deus, ele tem para você filhos na fé. Deus tem para você filhos na fé, pessoas para você cuidar, jovens que estão esperando o seu posicionamento, a sua atitude, os seus sinais, para que eles entendam que existe um Deus que pode mudar a sua realidade, existe um Deus que pode mudar a sua vida. Eu queria que você cantasse comigo, queria que você ficasse em pé. Vamos ficar em pé para louvar o nosso Deus, querido.